Olá, eu sou Vanessa Luz, sejam todos muito bem-vindos. Vamos dar aqui continuidade à leitura maravilhosa aqui deste livro do Dr. Joe Dispenza, Quebrando o Hábito de Ser Você Mesmo. Criação. Vivendo como um ninguém. Soa meio estranho, né? Vamos lá. No final do capítulo anterior, descrevi brevemente como é viver no modo criativo. São aqueles momentos de estar plenamente envolvido em fluxo, de modo que o ambiente, o corpo e o tempo parecem imateriais e não invadem nossos pensamentos conscientes. Viver na criação é viver como um ninguém. Você já notou que quando está realmente no meio da criação de algo, você esquece de si? Você se dissocia do seu mundo conhecido. Você não é mais uma pessoa que associa sua identidade a certas coisas que possui, pessoas específicas que conhece, certas tarefas que faz e diferentes locais em que viveu em determinados períodos. Você poderia dizer que, quando está em um estado criativo, esquece o hábito de ser você. Você abandona seu ego egoísta e se torna altruísta. Se você se move além do tempo e do espaço e passa a ser pura consciência imaterial. Como não está mais conectado a um corpo, não está mais focado em pessoas, locais ou objetos em seu ambiente externo. E, além do tempo linear, está acessando a porta do campo quântico. Você não consegue entrar como um alguém, deve fazer isso como um ninguém. Você tem que deixar o ego egoísta na porta e entrar no reino da consciência como consciência pura. Como afirmei no capítulo 1, para mudar seu corpo, para fomentar uma saúde melhor, algo em suas circunstâncias externas, um novo trabalho ou relacionamento, talvez, ou sua linha de tempo na direção de uma possível realidade futura, você tem que ficar sem corpo, sem coisas, sem tempo. Portanto, essa é a grande dica. Para mudar qualquer aspecto de sua vida, corpo, ambiente ou tempo, você deve transcendê-los e se soltar da realidade familiar presente. Você deve deixar os três grandes a fim de controlar os três grandes. Lobo frontal. Lobo frontal. Domínio da criação e da mudança. Quando estamos no modo de criação, estamos ativando o centro criativo do cérebro, o lobo frontal, parte do prosencéfalo, que compreende o córtex pré-frontal. Essa é a parte mais evoluída e mais nova de nosso sistema nervoso humano e a mais adaptável do cérebro. Ela tende a ser o centro criativo de quem somos e o CEO, ou o aparelho de tomada de decisão do cérebro. O lobo frontal é a sede de nossa atenção, concentração focada, percepção, observação e consciência. É onde especulamos sobre possibilidades, demonstramos intenção firme, tomamos decisões conscientes, controlamos comportamentos emocionais e impulsivos e aprendemos coisas novas. No interesse de nosso entendimento, o lobo frontal executa três funções essenciais. Elas entrarão em cena quando você aprender e exercitar
as etapas meditativas práticas para quebrar o hábito de ser você mesmo, na parte 3 deste livro. 1. Metacognição. Tornar-se autoconsciente para inibir estados indesejados da mente e do corpo. Se você deseja criar um novo eu, primeiro tem de parar de ser o antigo eu. No processo de criação, a primeira função do lobo frontal é se tornar autoconsciente. Como possuímos capacidades metacognitivas, o poder de observar nossos próprios pensamentos e eu, podemos decidir como não mais queremos ser, pensar, agir e sentir. Essa habilidade de autorreflexão permite o autoexame e depois a elaboração de um plano para modificar nossos comportamentos, a fim de produzir resultados mais desejáveis ou iluminados. Sua atenção está onde você coloca a sua energia. Para usar a atenção de modo a empoderar sua vida, você terá de examinar o que já criou. É aí que você começa a conhecer a si mesmo. Veja suas crenças sobre a vida, sobre si e os outros. Você é o que é. Você está onde está. E você é quem é por causa do que acredita sobre si. Suas crenças são os pensamentos que você mantém consciente ou inconscientemente, aceitando como a lei em sua vida. Quer esteja ou não ciente deles, ainda assim afetam a sua realidade. Portanto, se você realmente quer ter uma nova realidade pessoal, comece observando todos os aspectos de sua atual personalidade. Como eles operam primariamente abaixo do nível da percepção consciente, muito parecido com os programas automáticos de software. Você terá de voltar-se para dentro e examinar esses elementos dos quais provavelmente não tinha ciência antes. Dado que sua personalidade abrange como você pensa, age e sente, você deve prestar atenção a seus pensamentos inconscientes, comportamentos reflexos e reações emocionais automáticas. Colocá-los sob observação e determinar se são legítimos e se você deseja continuar a endossá-los com a sua energia. Familiarizar-se com seus estados inconscientes de mente e corpo exige um ato de vontade, intenção e maior conscientização. Se você fica mais ciente, fica mais atento. Se você fica mais atento, fica mais consciente. Se você ficar mais consciente, observará mais. Se observa mais, tem uma capacidade maior de observar a si e os outros, tanto os elementos internos quanto externos de sua realidade. Em última análise, quanto mais você observa, mais desperta do estado mental inconsciente para uma atenção consciente. O propósito de se tornar autoconsciente é não mais permitir que qualquer pensamento, ação ou emoção que não deseje experimentar passe por sua percepção. Assim, com o tempo, sua capacidade de conscientemente inibir esses estados de consciência cessará os mesmos disparos e conexões das antigas redes neurais relacionadas à antiga personalidade. E, como resultado de não mais recriar a mesma mente do dia a dia, você corta o hardware relacionado ao antigo eu. Além disso, ao interromper os sentimentos associados a esses pensamentos, você não mais sinaliza os genes da mesma maneira. Você impede o corpo de se reafirmar como a mesma mente. É por esse processo que você simplesmente começa a perder a cabeça. Portanto, quando desenvolve a habilidade de se familiarizar
com todos os aspectos de seu antigo eu, você fica mais consciente. Seu objetivo aqui é desaprender o que costumava ser, para que possa liberar energia para criar uma nova vida, uma nova personalidade. Você não pode criar uma nova realidade pessoal com a mesma personalidade. Você tem de se tornar outra pessoa. A metacognição é sua primeira tarefa no processo de se deslocar de seu estado, perdão, de se deslocar de seu passado para criar um novo futuro. 2. Criar uma nova mente para pensar novos jeitos de ser. A segunda função do lobo frontal é criar uma nova mente, para interromper as redes neurais geradas pelo modo como seu cérebro esteve disparando por anos a fio, e influenciá-lo de modo que se reconecte de outras formas. Quando reservamos tempo e espaço privado para pensar sobre um novo modo de ser, o lobo frontal engaja-se na criação. Podemos imaginar novas possibilidades e fazer perguntas importantes sobre o que realmente queremos, como e quem queremos ser e o que queremos mudar em nós e nossas circunstâncias. Como o lobo frontal tem conexões com todas as outras partes do cérebro, tem condições de mapear todos os circuitos neurais para agrupar sem emendas pedaços de informação armazenados na forma de redes de conhecimento e experiência. Depois, faz uma seleção entre esses circuitos neurais, combina-os de formas variadas para criar uma nova mente. Ao fazer isso, cria um novo modelo ou representação interna que vemos como uma imagem de nosso resultado pretendido. Faz sentido, então, que quanto mais conhecimento temos, maior a variedade de redes neurais que conectamos e maior a nossa capacidade de sonhar com modelos mais complexos e detalhados. Para iniciar essa etapa de criação, é sempre bom entrar em um estado de admiração, contemplação, possibilidade, reflexão ou especulação, fazendo perguntas importantes para si mesmo. Perguntas com final aberto, sendo o método mais provocativo para produzir um fluxo fluente de consciência. Como seria? Qual a melhor forma de ser? E se eu fosse essa pessoa, vivendo nessa realidade? Quem na história eu admiro e quais são os seus traços admiráveis? As respostas obtidas naturalmente formarão uma nova mente, porque ao responder com sinceridade, seu cérebro começará a trabalhar de novas maneiras. Começando a ensaiar mentalmente novos jeitos de ser, você começa a se reconectar neurologicamente em uma nova mente. E quanto mais conseguir se relembrar, mais mudará seu cérebro e sua vida. Quer deseje ser rico ou ser um pai melhor, ou grande feiticeiro, quem sabe? Talvez não seja má ideia preencher seu cérebro com conhecimento sobre o tópico escolhido, de modo que você tenha mais blocos de construção para formar um novo modelo da realidade que deseja adotar. Toda vez que você adquire informações, está adicionando novas conexões sinápticas que servirão de matéria-prima para quebrar o hábito de seu cérebro disparar do mesmo modo. Quanto mais você aprende, mais munição tem para destituir a antiga personalidade. O lobo frontal como criador. Vamos a uma nova imagem. Figura 5B.
Então, temos aí as redes, uma rede neural, livro sobre compaixão, num outro lado do cérebro, DVD sobre compaixão, experiência pessoal de compaixão, onde vai sendo armazenadas essas informações, pergunta que fazemos ao lobo frontal, né? O que é compaixão? O lobo frontal acessa diferentes redes neurais de conhecimento e experiências passadas. O lobo frontal combina redes neurais individuais para formar uma nova mente. E aí, esse que parece um anjinho, representação interna de compaixão. Quando o lobo frontal está trabalhando no modo criativo, examina toda a paisagem cerebral e coleta todas as informações do cérebro para criar uma nova mente. Se o novo jeito de ser que você desejasse criar fosse a compaixão, então, quando perguntasse a si mesmo como seria ser compassivo, o lobo frontal naturalmente combinaria diversas redes neurais sob novos aspectos para criar um novo modelo ou nova visão. Ele pode ser armazenado, ele pode ter armazenado informações de livros que você leu, de DVDs que você ouviu, experiências pessoais, etc., para fazer o cérebro trabalhar de outro modo. Quando a nova mente está instalada, você vê uma imagem, holograma ou visão do que compaixão significa para você. 3. Tornar o pensamento mais real do que qualquer outra coisa. Durante o processo criativo, o terceiro papel vital do lobo frontal é tornar o pensamento mais real do que qualquer outra coisa. Continue sintonizado para ver como é a prática na parte 3. Quando estamos em um estado criativo, o lobo frontal fica extremamente ativado e reduz o volume nos circuitos do restante do cérebro, de modo que há pouca coisa sendo processada além do pensamento unidirecionado. Como o lobo frontal é o executivo que medeia o restante do cérebro, ele consegue monitorar toda a geografia. Desse modo, reduz o volume nos centros sensoriais, responsáveis por sentir o corpo, nos centros motores, responsáveis por mover o corpo, nos centros de associação, onde existe nossa identidade, e nos circuitos que processam o tempo, a fim de acalmá-los. Com pouquíssima atividade neural, poderíamos dizer que não há uma mente para processar os inputs sensoriais. Lembre de que, lembre-se de que a mente é o cérebro em ação. Nem uma mente para ativar os movimentos dentro do ambiente e nem uma mente para associar as atividades com o tempo. Então, não temos um corpo, nos tornamos um nada e não estamos em nenhum tempo. Nesse momento, somos consciência pura, com o ruído silenciado nessas áreas cerebrais. O estado de criatividade caracteriza-se por não ter um ego ou eu com, como os conhecemos. Quando você está no modo de criação, o lobo frontal está no controle. Ele fica tão engajado em seus pensamentos, ele fica tão engajado que seus pensamentos passam a ser sua realidade e experiência. O que for que você pense nesses momentos é tudo o que existe para ser processado pelo lobo frontal. Como ele reduz o volume das outras áreas do cérebro, cala as distrações. O mundo interior dos pensamentos torna-se tão real como o mundo exterior da realidade. Seus pensamentos são capturados neurologicamente e rotulados em sua arquitetura cerebral como uma experiência. Como você sabe, se executa o processo criativo de forma eficiente, essa experiência gera uma emoção e você começa
a sentir como se o evento estivesse ocorrendo no presente. Você é uno com os pensamentos e sentimentos associados à realidade desejada. Você está agora em um novo estado de ser. Você poderia dizer que, nesse momento, está reescrevendo os programas subconscientes ao recondicionar o corpo a uma nova mente. O lobo frontal como controle do volume. Na parte esquerda tem o lobo frontal, pensamento orientado. Em seguida, o centro motor, movendo para o corpo, movendo o corpo. Logo depois, o centro sensorial, onde sentimos o corpo. O lobo parietal, onde percebemos tempo e espaço. Centro visual, vendo o ambiente. Mesencéfalo, as nossas emoções. E o lobo temporal, né? Onde estão as têmporas, centro de associações, a nossa identidade. Figura 5C. Quando o pensamento que você está enfocando torna-se a experiência, o lobo frontal aquieta o restante do cérebro, de modo que nada mais é processado a não ser esse pensamento unidirecionado. Você fica calmo, não mais sente o corpo, não mais percebe o tempo e o espaço e esquece de si mesmo. Perca a cabeça, libere sua energia. No ato da criação, quando nos tornamos aquele ninguém ou nada em tempo nenhum, não mais criamos nossa assinatura química de costume, pois não somos a mesma identidade. Não pensamos e sentimos do mesmo modo. Aquelas redes neurais que nosso pensamento de sobrevivência havia conectado estão desligadas, e a personalidade viciada em sinalizar continuamente ao corpo para produzir hormônios de estresse se foi. Em resumo, o eu emocional que vivia no modo de sobrevivência não mais está funcionando. No momento em que isso acontece, não existe mais nossa antiga identidade, nosso estado de ser vinculado a pensamentos e sentimentos baseados na sobrevivência. Como não somos mais o mesmo ser, a energia que estava vinculada ao corpo agora está livre para se mover. Assim, para onde vai essa energia que outrora alimentava aquele eu emocional? Ela deve ir para algum lugar, de modo que se move para um novo local. Essa energia, na forma de emoção, sobe pelo corpo dos centros hormonais inferiores, sexual, digestivo e adrenal, e para a área do coração, a caminho do cérebro. E de repente, nos sentimos maravilhosos, alegres e expandidos. Apaixonamo-nos por nossa criação. É quando experimentamos nosso estado de ser natural, quando paramos de energizar aquele eu emocional energizado pela resposta ao estresse, migramos de egoístas para altruístas. Com a antiga energia transmutada em uma emoção de frequência mais alta, o corpo é liberado de sua escravidão emocional. Somos elevados acima do horizonte para contemplar uma paisagem inteiramente nova. Deixando de perceber a realidade pelas lentes daquelas antigas emoções de sobrevivência, vemos novas possibilidades. Somos agora observadores quânticos de um novo destino. E essa liberação cura o corpo e liberta a mente. Vamos revisitar o gráfico de energia e frequências das emoções de sobrevivência para as emoções elevadas. Veja a figura 5A. Quando raiva, vergonha ou luxúria são liberadas do corpo, são transmutadas em alegria, amor ou gratidão.
nossa jornada para transmitir energias mais elevadas, o corpo que condicionamos a ser a mente torna-se menos da mente e se torna uma energia mais coerente. A matéria que constitui o corpo expressa uma taxa vibratória mais alta e nos sentimos conectados a algo maior. Somos mais onda e menos partícula. Em resumo, estamos demonstrando mais de nossa natureza divina. Quando você vive no modo de sobrevivência, está tentando controlar ou forçar um resultado. Isso é o que o ego faz. Quando vive na emoção elevada da criação, você se sente tão elevado que jamais tenta analisar como ou quando um destino preferido chegará. Você confia que vai acontecer porque já o experimentou na mente e no corpo, em pensamentos e sentimentos. Você sabe que vai acontecer porque se sente conectado a algo maior. Você está em um estado de gratidão porque sente como se já tivesse acontecido. Talvez você não conheça todos os detalhes de seu resultado pretendido, quando ele ocorrerá, onde, sob que circunstâncias, mas confia em um futuro que não pode ver ou mesmo perceber com seus sentidos. Para você, ele já ocorreu no âmbito do sem espaço, sem tempo ou sem local, onde brotam todas as coisas materiais. Você está em um estado de conhecimento. Pode relaxar no presente e não mais viver num modo de sobrevivência. Antecipar ou analisar quando, onde ou como o evento ocorrerá somente faria você retornar à antiga identidade. Você está tão alegre que é impossível tentar descobrir essas coisas. Isso é o que os seres humanos fazem quando vivem nos estados limitados da sobrevivência. Quando você repousa no estado de criatividade, em que não é mais sua identidade, as células nervosas que outrora disparavam juntas para formar aquela antiga personalidade não estão mais conectadas. É quando a antiga personalidade é biologicamente desmantelada. Os sentimentos conectados àquela identidade, que condicionaram o corpo à mesma mente, não estão mais sinalizando os mesmos genes das mesmas formas. E quanto mais você supera seu ego, maior a evidência física de sua antiga personalidade. E quanto mais você supera seu ego, maior a evidência física de sua antiga personalidade é mudada. O antigo você se foi. Ficamos por aqui. Na próxima leitura, analisaremos essa próxima figura. Que bom que você está nos acompanhando. E se ainda não é inscrito, aproveite agora, já se inscreva, deixe seu like e comente alguma coisa aqui abaixo. Se não sabe o que escrever, que eu acho um pouco quase que impossível, leia a descrição desse vídeo. Ele vai te impulsionar a deixar algo escrito aqui e isso vai ajudar o algoritmo do YouTube a entregar esse vídeo para quem está procurando aprender o que nós estamos aprendendo aqui. Quebrar o hábito de sermos quem nós fomos até agora. Um beijo no seu coração, eu sou Vanessa Luz e nos encontramos por aqui numa próxima leitura.